Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janamallabha Girvaradari Jaya Gopi Janamallabha Girvaradari Yashodanandana Vrajana Ramjana Yashodanandana Vrajana Ramjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janamallabha Girvaradari
primeira vez dando aula, então peço um pouquinho de paciência, mas vamos aí. O verso escolhido foi o 5:29. Então vamos começar, vou falar um pouquinho da Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, todo mundo sabe que passa entre o diálogo entre Arjuna e Krishna, que se passa no campo de batalha de Kurukshetra. Que tudo aconteceu quando Arjuna foi lá, no meio do campo de batalha, levado na quadriga, que Krishna levou ele ali no meio. E Arjuna ficou com um sentimento de compaixão, medo, apego, tanto às tradições familiares, quanto apego aos seus entes queridos, assim, apego a tudo que ele sentia ali, né? E ele viu a quem ele tinha que enfrentar e ele sentiu muita compaixão. E foi quando ele falou, não vou lutar. Então ele deixou seu arco, que ele tinha feito um voto de nunca abaixar. E ele abaixou, deixou no chão, ali na quadriga, falou, não vou lutar. E aí, foi quando lá no capítulo 2, no verso 7, que ele fala para Krishna, Karpanya dosho parata svabhava, que ele não sabe qual é o seu dever e pede para Krishna para instruir ele. E é onde dá todo esse conhecimento apresentado, né? Então Krishna começa a instruir ele. É onde Krishna começa a instruir Arjuna. Então, basicamente, esse é o resumo, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né? Mas, enfim. Eu escolhi esse verso porque, na verdade, eu escolhi um outro verso. Só que eu estava estudando, tanto que eu fiquei sabendo que eu ia dar essa aula quinta-feira. Aí até sexta-feira eu estava com outro verso na cabeça. E aí a Bhagavad Gita abriu nesse verso de hoje. Eu falei, estava tudo pronto para dar outra aula, mas abriu, eu falei, vou dar essa outra aula. Então, é essa aula que eu apresento. E eu vou apresentar esse capítulo, esse verso, que é o 5:29, que é o último capítulo, o último verso do capítulo 5. Que o capítulo 5 começa com uma pergunta de Arjuna para Krishna, né? O que é mais beneficioso? Renunciar ao trabalho ou trabalhar com devoção? E Krishna vai responder para Arjuna que ele deve cumprir o seu dever, independente do resultado, que ele deve cumprir o seu dever somente para satisfazer a Krishna. E, bem, sem mais enrolação, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bom, como eu já falei algumas vezes, vou ler o verso do capítulo 5, intitulado Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. Do verso 29. Eu vou ler uma vez sozinha. Eu vou ler uma vez sozinha.
sozinho, depois eu vou pedir para vocês lerem comigo a palavra por palavra. Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Yatvamam Shantim Richati. Palavra por palavra. Bhaktaram, Bhaktaram, o beneficiário. o beneficiário. Yajna, Yajna, dos sacrifícios. dos sacrifícios. Tapasam, Tapasam, e das penitências e das penitências. e austeridades. E austeridades. Sarvaloka, Sarvaloka, de todos os planetas de todos os planetas. e seus semideuses. E seus semideuses. Maheshwaram, Maheshwaram, o Senhor Supremo. o Senhor Supremo. Suhridam, Suridam, o benfeitor. o benefeitor. Sarva, Sarva, de todas. de todas. Bhutanam, Bhutanam, as entidades vivas. as entidades vivas. Yatma, Yatva, conhecendo desse modo. conhecendo desse modo. Mam, Nam, a mim, Amém. Senhor Krishna. o Senhor Krishna. Shantim, Shanti, alívio das dores materiais. alívio das dores materiais. Richati, Prijati, a pessoa alcança. a pessoa alcança. Então vou ler atrás. Podem. Quem tem plena consciência de mim, Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário, conhecendo-me como beneficiário, último de todos os sacrifícios e austeridades, último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, e benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, fique em paz em relação às aflições das misérias materiais. fique em paz em relação às visões das misérias. Vou ler mais uma vez, sozinho. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, fique em paz em relação às aflições das misérias materiais. Significado da Krishna Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. As almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por obter paz no mundo material, mas elas não conhecem a fórmula da paz, que é explicada nessa parte da Bhagavad Gita. A melhor fórmula da paz é simplesmente esta: o Senhor Krishna é o beneficiário de todas as entidades humanas, atividades humanas. Os homens devem oferecer tudo em prol do transcendental serviço ao Senhor, porque Ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses que vivem neles. Ninguém é maior do que Ele. Ele é maior do que os maiores semideuses, o Senhor Shiva e o Senhor Brahman. Nos Vedas, Shvetasvatara Upanishad 6.7, o Senhor Supremo é descrito como Tanshvaranam Paramam Maheshwaram. Sob o encanto da ilusão, os seres vivos estão tentando assenhorar-se de tudo o que está ao seu redor, mas, na verdade, são dominados pela energia material do Senhor. O Senhor é o dono da natureza material, e as almas condicionadas estão sobre as estritas leis dessa natureza. Sem compreender esses simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo, seja individual, seja coletivamente. Esse é o discernimento da consciência de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo, e todos os seres vivos, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Pode-se alcançar perfeita paz somente em completa consciência de Krishna. Esse quinto capítulo é uma explicação da consciência de Krishna posta em prática. E este método é em geral conhecido como Karma Yoga. Sobre a influência da especulação mental, pergunta-se como Karma Yoga pode dar a libertação. E aqui esta é a resposta. Trabalhar em consciência de Krishna é trabalhar com pleno conhecimento
de que o Senhor é o predominador. Este trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. Bhakti Yoga é diretamente conhecimento de Krishna. E Jnana Yoga é um caminho que conduz ao Bhakti Yoga. Consciência de Krishna significa trabalhar com pleno conhecimento da nossa relação com o Absoluto Supremo. E a perfeição dessa consciência é o completo conhecimento sobre Krishna, ou a Suprema Personalidade de Deus. Uma alma pura serve eternamente a Deus como sua parte integrante fragmentária. Ela entra em contato com Maya, ilusão, devido aos desejos de assenhorar-se de Maya. E essa é a causa de seus muitos sofrimentos. Enquanto está em contato com a matéria, ela tem de executar trabalho que visa satisfazer suas necessidades materiais. Com a consciência de Krishna, no entanto, ela ingressa na vida espiritual, mesmo quando está dentro da jurisdição da matéria, pois se trata de um despertar da existência espiritual pela prática no mundo material. Quanto mais adiantada, mais se liberta das garras da matéria. O Senhor não é parcial com ninguém. Tudo depende do cumprimento prático dos próprios deveres em consciência de Krishna, o que ajuda a pessoa a controlar os sentidos em todos os aspectos e dominar a influência do desejo e da ira. E quem se fixa em consciência de Krishna, controlando as paixões acima mencionadas, permanece de fato no plano transcendental, ou Brahma Nirvana. Em consciência de Krishna, é automática a prática do misticismo do yoga óptico, porque se cumpre um propósito último. Há um processo de elevação gradual na prática de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Estes, porém, constituem mero prelúdio da perfeição através do serviço devocional, que é o único meio que pode conceder paz ao ser humano. Eis a mais elevada perfeição da vida. Nesse ponto, encerra-se o significado do Bhaktivedanta do 5º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que se trata de Karma Yoga, ou ação de consciência de Krishna. Bem, esse verso nos faz refletir muito, né? Sobre o que é a verdadeira paz. Porque se a gente está aqui sentindo esse vento, essa tranquilidade, não é paz. A gente fica pensando nisso, né? Mas se a gente está sentindo isso, por que essa tranquilidade não é paz? A gente tem essa consciência do que a gente está fazendo é de Krishna? Porque a gente fazer alguma coisa e a gente não fazer, a gente está fazendo alguma coisa. Eu estou parada aqui. Vocês estão parados me escutando. Mas isso são vocês fazendo alguma coisa. E estão fazendo em favor a quem? Pensando em quem vocês estão fazendo isso. Então, isso é um pouquinho do que esse verso traz, né? Porque ele fala assim, quem tem plena consciência em mim, né? Então, a gente tem que sempre ter a consciência de Krishna. Sempre pensar em Krishna, né? Que ele sempre fala. E ele fala que ele é o desfrutador último, né? Que ele é o desfrutador último. Então, tudo que a gente faz tem que ser voltado a ele. Não como
eu vou beber essa água. Para quê? Para saciar minha sede. Mas essa sede tem que propósito? Saciar minha sede vai ter que propósito? O propósito de depois fazer o quê? Entendem? Então, quando eu pensei quando depois eu tava pensando, eu falei, eu vou ter que dar aula. Mas eu sou uma pessoa meio tímida, por mais que não pareça, eu tô cheia de vergonha aqui. Eu tô bem ansiosa. Eu falei, mas é meu dever. Me convidaram, vou lá e vou dar aula com o meu conhecimento que eu tenho. Né? Vou passar o meu conhecimento para as pessoas. Que Krishna fala que essas pessoas são bem queridas, né? E é muito importante passar esse conhecimento. Então eu falei, vou fazer isso. Mas cheia de nervosismo, assim. E aí eu meditando no carro mesmo, vindo pra cá, tava super nervosa. E aí eu tenho um amigo e eu tava falando com ele falou assim pra mim, você vai estar dando um verso que fala sobre a paz. E você vai estar pensando em quê? Aí eu parei pra pensar e falei, é mesmo? Aí ele faz o seguinte, quando você estiver no Bhajana, um conselho que eu te dou. Pense em Jagannatha, pense em Krishna. E depois vai dar aula. Aí eu fiquei numa paz assim. E realmente, agora eu tô bem tranquila. Engraçado, né? E aí como é que ele é amigo de todos? Ele tá no Paramatma da gente. A gente às vezes se esquece disso, né? Mas ele tá em cada um de vocês. Até em mim às vezes a gente se esquece, né? Mas ele tá dentro daqui. Então, a gente tá aqui, cada um de nós, não é um mero acaso. E a minha colinha, gente. E não é um mero acaso a gente tá aqui. Então, por quê? Krishna, ele fala lá no capítulo 9, no verso 22, que ele traz o que falta e preserva o que tem. Então, se vocês estão aqui, é porque eu acredito que de uma forma, alguma coisa, vocês precisam escutar, nem que seja o verso. Vai que essa menina novinha tá falando besteira, não precisa escutar nada que ela tá falando. Mas esse verso levanta 3 pontos, né? Que Krishna é o disputador, Krishna é o Senhor de tudo e o amigo de todos. Todos aqui acreditam que temos Krishna como nosso amigo, né? Porque quando nos tornamos devotos, não é um mero acaso. A gente acha, nossa, eu encontrei um devoto fazendo santa, não sei, né? Um santa, um Ratayatra na vida. Mas é porque Krishna mandou aquele amigo na nossa vida para ver se a gente resgata essa consciência, porque todos temos essa consciência, só que ela está adormecida. Então, quando a gente vira um devoto assim, não é que a gente virou um devoto, a gente já é, de vidas e vidas, mas a gente está adormecido. Então a gente está tentando resgatar isso, né? E
E por que a gente está condicionado assim, né? Porque aqui no verso, Krishna Prabhupada fala que a gente entra em contato com Maya, né? Que é a causa de muitos sofrimentos. E por que a gente tem esses muitos sofrimentos? Por que a gente está em contato com Maya? Né? Porque é aquela coisa, né? Krishna é o Senhor de tudo. Mas nós enquanto entidades vivas, condicionadas nesse mundo material, temos aquela postura de querer ser Krishna, né? De ter inveja de Krishna. Então, isso aqui é meu. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque eu falei que você não pode, porque é errado. Entende? E essas coisas vão trazendo sofrimentos pra gente, vão trazendo frustrações, né? E são coisas que a gente nem vai percebendo, né? E essas frustrações vai fazendo que a gente vai se voltando e ficando, e cada vez a gente está mais preso nesse mundo material. Porque a gente quer ser Krishna, né? Então é daí que surge o sofrimento. E aí a paz vem quando a gente para de se ver como desfrutador, né? E percebe que Ishvaram Idam Sarvam Yat Kinchar, que tudo pertence e é controlado pelo Senhor, né? Que nada é nosso. Então esse é um ponto. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim que a gente... Tudo depende do cumprimento prático dos próprios deveres em consciência de Krishna, o que ajuda a pessoa a controlar os sentidos em todos os aspectos e dominar a influência do desejo e da ira. E quem se fixa em consciência de Krishna, controlando as paixões acima mencionadas, permanece de fato no plano transcendental. Então, Krishna é amigo de todos, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Ele vai nos ajudar, mas também temos que nos controlar. Controlar o nosso desejo e nossa ira. Às vezes a gente sente, mesmo que minimamente, um desejinho assim. Mesmo que minimamente. E é por isso que voltamos. Porque a gente sentiu um grãozinho assim de desejo de ser Krishna. Foi um grãozinho assim. E aí a gente veio nesse mundo material. Porque do desejo e da ira vem coisas catastróficas que a gente já sabe, né? E outra parte importante que eu acho nesse verso, que eu gostaria de falar, isso também, é que enquanto está em contato com a matéria, ela tende a executar trabalho que visa satisfazer suas necessidades materiais. Com a consciência de Krishna, no entanto, ela ingressa na vida espiritual
mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois se trata de um despertar da existência espiritual pela prática no mundo material. Então, como que a gente faz isso? Parece um mistério muito grande, né? Mas a gente precisa, porque foi lá, igual eu falei no comecinho, né? Que a Arjuna perguntou qual era mais beneficioso, né? Se era renunciar ao trabalho ou trabalhar com devoção. E aqui, nessa parte, a gente pode ver que a gente tem que trabalhar, fazer nosso dever, tendo a consciência de Krishna. Fazer nosso dever, assim, eu vou fazer uma faculdade. Eu posso fazer essa faculdade para ajudar os próprios devotos. Eu vou cozinhar. Gente, tem gente que... Eu adoro cozinhar. Mas tem gente que detesta ficar na cozinha, né? Mas se você coloca na cabeça, estou cozinhando para quem? Para Krishna. Aquele trabalho que, nossa, é desgastante, é chato ficar lá na cozinha horas, suando, aquele calor. Bom, tem gente que ainda assim vai sentir, né? Mas se você continua ali pensando, mas meditando mesmo, eu estou fazendo isso para Krishna, com o sentimento de estar fazendo ali para Krishna, você vai ver que vai mudar alguma coisa interiormente e você às vezes nem vai sentir. E é isso que Krishna fala aqui. E isso vai fazer você avançar na consciência. Então, no nosso dia a dia, as pequenas coisas que a gente faz, tem que fazer com a consciência. Porque às vezes eu posso falar, como que eu vou colocar a consciência de Krishna no meu dia a dia? Lê o Srimad Bhagavatam, canta japa, isso é importante também. Mas e para as pessoas que não conseguem, que não têm tempo? Porque Krishna também fala que vai de acordo com a capacidade da pessoa, né? Cada um tem uma quota. E cada um deve realizar o seu dever de acordo com essa quota. Então, se você não pode, independente, faça o que você tiver que fazer com a consciência em Krishna, sempre pensando nele. E é isso que ele fala aqui, né? Que aí você vai aprender a viver no mundo material. Mesmo em consciência de Krishna, mesmo estando aqui nesse mundo material, né? E aí a paz não vem da gente tentar controlar o nosso entorno. Vamos lá. Eu tô na praia. Parece que traz uma tranquilidade muito boa, né? Aquela paz terrível. Mas será que é uma paz mesmo? Porque parece que traz uma paz porque não estamos tentando controlar nada. Já pararam para pensar nisso? Porque você só tá ali na areia, escutando a onda do mar. Parece que você não tem preocupação. Porque você não está tentando controlar nada. Então é isso que vem nesse verso, né? Que a paz é aceitar que você não controla nada. E quem controla é o carinha lá de cima. É Krishna. Que a gente é só
servo eterno dele. E é para isso que a gente está nesse mundo. Servir. Tanto Krishna, Jagannatha, Baladev, Subhadra, quanto os seus devotos. Ah, mas fulano é chato. É chato, mas a gente tem que servir também. E é assim que a gente vai começando a ter paz interior. E é dessa paz que a gente vai transcendendo gradualmente. Bem, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Deixa eu ver. Bom, eu vou ler mais uma vez o verso. Vou ler em sânscrito, depois em letras. Bhaktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram surhidam sarvabhutanam yatvamam samchantim rikshati. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, fica em paz em relação às aflições das misérias materiais. Eu queria trazer mais essa reflexão. Eu estudei tudo em espanhol e aí acabei... Mas eu queria trazer mais essa reflexão para vocês hoje. Do que é realmente a paz. Vocês sentem paz quando estão na praia? Por quê? Porque a gente não pode sentir essa paz estando em outro lugar. Bem, Pode abrir para comentar. agora eu abro para comentários, dúvidas, perguntas. Se alguém quiser colocar alguma coisa. A gente está com bastante tempo, na verdade. Primeiro agradecer a aula, né? A gente está assim bem feliz. Eu tenho outro compromisso, mas vim só para te ver um pouquinho. Que é muito legal, né? Ver alguém assim tão jovem, né? Dando essa contribuição, servindo, mesmo com ansiedade, com medo, com nervoso, vai dar certo, não vai dar certo, né? E aí eu fiquei curiosa antes de sair, de saber se agora você está em paz, depois de ter cumprido o seu dever. Bem, quando eu li a mensagem do meu amigo e depois falei com minha mãe, que eu perguntei, mãe, eu tô muito nervosa, você canta de agrada pra mim? Posso até ler a mensagem que ela mandou pra mim. Eu fiquei já muito tranquila, porque eu falei, realmente. Aí eu parei pra pensar, por que eu tô muito agitada? Aí eu falei, porque eu quero dar o meu melhor. Mas não pra mim, não para os devotos falarem, nossa, ela realmente deu uma aula boa. Mas para tocarem alguma coisa neles, para os devotos, vocês, poderem extrair o máximo de mim. E aí minha mãe... Então, quando eu li essa mensagem de minha mãe, no carro mesmo eu já fiquei mais tranquila. E aí quando eu comecei a cantar aqui, tocar cártulas, já fiquei tranquila, dei a aula mais tranquila. Agora realmente me sinto bem. Porque essa aula não foi pra mim. Foi pra vocês, devotos de Krishna e para o próprio Jagannatha. Minha mãe falou assim, é normal ficar nervosa.
mas pode acreditar que Baladeva estará ali, do seu ladinho, te sussurrando as palavras. Você sabe muito e está preparado. Mas se quiser sim, eu canto. De Arada Madhava para você, mas confio que vai dar tudo certo. Todo mundo emocionado. E você conseguiu trazer essa paz que você falou quando estamos assim na praia, sentindo essa paz. Eu tive essa sensação agora com essa voz sua. Consegui trazer essa paz. Mas vocês perceberam que quando a gente está na praia, porque a gente realmente fica muito despreocupado, né? Porque a cabeça parece que para de pensar. Eu falo isso porque eu estive na praia de manhã, né? Então, eu nem pensei na aula. Eu estava na praia de manhã, não pensei nem na aula. Por quê? Porque eu estava querendo controlar a aula. Como que ia ser? E quando eu percebi isso, eu percebi que realmente trouxe essa paz. Então a gente tem que tentar pegar isso e trazer no nosso cotidiano. Que, por mais que a gente fale, não sou, mas tem a questão da dualidade. Marcos Passos do Conteia. A dualidade está aí. Cabe a gente entrar de cabeça nela ou tolerar ela e não se perturbar. A dualidade nunca vai sair desse mundo material. Por isso que a gente sempre trazer essa É em lembrança relação- para que a gente não esqueça. É isso. É como a gente se porta em relação a ela. E quando Krishna dá a instrução, né, para Arjuna, que tem que controlar a mente, Arjuna mesmo fala que é mais fácil controlar o vento. É difícil, mas não é impossível. Vai ser difícil. Não vai ser de uma hora para outra. Às vezes vai de vidas e vidas e vidas. Mas a gente tem que tentar. Imagina só que sorte a gente tem. Chaitanya estava aí. A gente fala, nossa, 500 anos atrás é muito. Mas, gente, é pouco. Se a gente for parar para pensar. Então, a gente tem que aproveitar o máximo dessa vida que a gente tem hoje. Se a gente for falar, a gente já sei que vai vir a próxima vida. Na próxima vida eu faço isso. Mas que garantia a gente tem? Então, tentar fazer o máximo dessa parte, né? Entender que a gente não controla nada. O tempo mesmo está aí para provar. A gente pode tentar controlar essa almofada. Esse copo. Esse copo. Controlei o copo. Certo? Mas o tempo. Isso eu nunca vou controlar. É uma coisa que só Krishna controla. Então, se a gente para pensar assim no grande, já vem reitor e bem garantidos. Ele é o desfrutador de tudo. Tudo vai para Krishna, né? Ele assim aqui.
Não importa quanta gente pensa que não. Essa é a verdade íntima. Alguém mais algum comentário? Pergunta. Bem, então eu termino aqui por hoje. Vou deixar uns minutinhos a mais para vocês. A cantoria lindíssima do Prabhu. É isso. Hare Krishna. Mais pra- É.